Prezados amigos, prezadas amigas, inicialmente agradeço ao nosso laborioso e ilustre presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério de Faria Tavares, um honroso convite para dissertar sobre o presidente Pedro Aleixo. Pedro Aleixo, filho do comerciante José Caetano Aleixo e de Úrsula Maria Aleixo, nasceu em 1º de agosto de 1901, no distrito de São Sebastião, hoje Bandeirantes, da cidade Mariana. Foi ela, Mariana, a primeira vila, cidade, diocese e arquidiocese de Minas Gerais. Pedro Aleixo fez em Ouro Preto, cidade vizinha, estudos secundários, Colégio Malheiros e Ginásio Alfredo Baeta, e também cursos preparatórios. Estudou diplomacia, ou melhor, estudou Direito em Belo Horizonte. E foi premiado com a medalha Rio Branco, destinada ao melhor aluno de toda aquela turma de Direito. Para posteriores considerações, é importante apresentar sumariamente o itinerário já profissional de Pedro Aleixo. Foi ele vereador em Belo Horizonte, 1927-1930, constituinte e deputado federal no Rio de Janeiro, 1937, constituinte e deputado estadual em Belo Horizonte, 46 a 1951. Novamente deputado federal, 1959 a 1967, inicialmente no Rio de Janeiro e a partir de 1960 em Brasília. Ministro da Educação e da Cultura, de 7 de janeiro a 30 de junho de 1966. Merece particular relevo o fato de que o presidente da República, Arthur da Costa e Silva, e o vice-presidente da República, Pedro Aleixo, mantiveram seus títulos de 15 de março de 1967 a 14 de outubro de 1969. Vale ressaltar que o mandato deles se estenderia até 15 de março de 1971. Surge naturalmente a pergunta por que foram destituídos de seus títulos. Pedro Aleixo foi também um professor universitário de Direito Penal. Ocupou o cargo de livre-docente e, mais tarde, foi professor titular de Direito na Universidade Federal de Belo Horizonte. E a sua tese foi sobre o peculato. E aí a gente vai entender que a preocupação dele é com a justiça, a utilização dos bens públicos com maior cuidado. Ocupou também as cadeiras de Direito Internacional Público e Prática Profissional, no curso do bacharelato, e de Sistemas Penitenciais e Criminologia, no curso de doutorado. Em 1949, assumiu a Cátedra de Direito Penal na Universidade Católica de Minas Gerais. Vale lembrar que, após a Revolução de 1930, o país elegeu uma constituinte que aprovou a Constituição de 1934, a nova Magna Carta. Dela participou Pedro Aleixo. Em 14 de outubro de 1934, foram eleitos os novos membros do Poder Legislativo, entre os quais Pedro Aleixo. Eles tomaram posse em 3 de março de 1935. Em 4 de maio de 1937, Pedro Aleixo foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. O artigo 52 da Constituição de 1934, assim rezava: em caso de vaga no último semestre do quatriênio,
assim como nos de impedimento ou falta do presidente da República, serão chamados sucessivamente a exercer o cargo de presidente da Câmara, o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado, depois o presidente da Corte Suprema. Então, Pedro Aleixo era o número 2 no país nesses meses em que presidiu a Câmara dos Deputados. Como Getúlio Vargas não adoeceu, nem fez viagens ao exterior, ele, nesse período, não exerceu a função, né, de presidente da República. Cabe ressaltar que, de 11 a 14 de abril de 1967, o presidente Costa e Silva participou, na cidade uruguaia de Punta del Este, de encontro de presidentes da República, e, na sua ausência no país, Pedro Aleixo exerceu as funções de presidente da República do Brasil. Assinou vários decretos em plena consonância com o presidente da República. Pedro Aleixo tinha princípios importantes sobre a arte de governar e como se preparar para o exercício de funções no mundo político. Falando em Uberaba, em 2 de fevereiro de 1949, num congresso de prefeitos, Pedro Aleixo expressou a importância do município e das virtudes fundamentais para o exercício da vida pública. Disse ele: é no município que o cidadão, dando mostra de seu desinteresse individual, aprende que satisfazer o interesse geral é o melhor meio de satisfazer plena e definitivamente o interesse próprio. Assim, adquire o cidadão aquelas duas virtudes que Otávio Amadeu, o autor de Vidas Argentinas, considera substanciais na personalidade do homem público: o serviço e o desinteresse. Tão certo é que é servindo que se governa que o instituidor do reino de Deus, ao anunciá-lo aos seus discípulos, começou por servir para começar a governar. Não vim para ser servido, mas para servir, disse Jesus. Na inauguração do abrigo de menores, Afonso de Moraes, disse Pedro Aleixo: é necessário que o homem de governo saiba sofrer com o povo e seja capaz de mergulhar verticalmente nas camadas profundas para delas emergir, não com o sentimento esportivo de alívio, mas com as apreensões de quem encontrou a verdade e viu que a verdade é triste. É um palácio a menos e um asilo a mais, onde há excessos de palácios e carências de asilos. Pedro Aleixo falando sobre entidades que cuidam das crianças. Ele fundou e manteve a instituição de assistência a menores da Fundação São José, em Minas Gerais, contribuiu para a sustentação e aprimoramento do abrigo Monsenhor Arthur de Oliveira, antiga casa do pequeno jornalista em Belo Horizonte. Por muitos anos, integrou a comissão diretora da Santa Casa de Misericórdia da capital mineira. Colaborou ainda na reforma do sistema penitenciário de Minas Gerais. Como secretário do Interior e Justiça, em Minas Gerais, 1947-1950, Pedro Aleixo tomou várias iniciativas e executou várias obras a favor de menores carentes. Sob sua presidência, criou-se a Associação Mineira de Proteção à Criança, em 2 de agosto de 1947. O periódico Minas Gerais, de 12 de agosto seguinte, página 13, publicou seu estatuto. Cabe ressaltar que, menos de 3 meses após a posse de Juscelino Kubitschek no governo de Minas, a primeira-dama do Estado, a senhora Sara Kubitschek, visitou, acompanhada pelo Dr. Pedro Aleixo, a Associação Mineira de Proteção à Criança. Acima das divergências políticas, continuava
comum a preocupação com a causa dos menores carentes. Outro exemplo neste contexto é o do constante apoio de Pedro Aleixo ao abrigo do pequeno jornaleiro, que surgiu a partir de reunião realizada em 26 de novembro de 1934, em Minas Gerais. Como secretário do Interior, visitou-o várias vezes. Novas obras na direção da casa esteve, durante vários anos, seu amigo, Monsenhor Arthur de Oliveira. Elogios a políticos austeros. Pedro Aleixo enalteceu a probidade, a austeridade, a discrição e o comedimento do presidente, era o nome que se dava ao que nós chamamos hoje de governador, Raul Soares de Moura. Seu mandato de governador, de presidente, era de 1922 a 1926. Acometido por grave enfermidade, demandou a estância hidromineral de Caxambu. A conta dos honorários médicos foi superior aos seus recursos pessoais naquele momento. Seu secretário julgou justo saldar a dívida com as sobras da verba de expediente de seu gabinete oficial. Sabedor mais tarde do fato, Raul Soares enviou ao seu secretário carta acompanhada de um cheque. Não aceitou que fossem com verbas públicas pagos serviços que lhe haviam sido prestados como particular. Algumas amizades de Pedro Aleixo. Entre os amigos de Pedro Aleixo foram Milton Campos e outros. Milton Soares Campos foram colegas em Belo Horizonte, no curso de Direito, nos anos de 1917 a 1922. Ambos trabalharam no escritório do renomado advogado Abílio Machado. Pedro Aleixo foi secretário do Interior e Justiça do governador Milton Campos, de 1947 a 1950. Com frequência, Milton Campos dizia àqueles que desejavam entrevistá-lo: falem primeiro com Pedro. Falem com Pedro primeiro. Daí o uso da expressão Pedro Aleixo, Pedro I. Uma maneira graciosa de comentar essa maneira de falar do governador e de seu secretário. Como senador, Milton Campos escreveu notável pronunciamento crítico dos atos institucionais que impediram Pedro Aleixo de substituir o enfermo presidente Costa e Silva e depois, em 14 de outubro de 1969, o destituíram da vice-presidência. Ou seja, Milton Campos, muitos anos depois, como senador, não aceitou que Pedro Aleixo fosse destituído da sua condição de vice-presidente da República. Em 8 de agosto, retrocedendo um pouco, de 1937, os deputados ofereceram ao presidente da Câmara, Pedro Aleixo, que eu mencionei antes, homenagem por ocasião do seu aniversário natalício. Falou em nome de todos eles o deputado João Neves, que era da oposição. São palavras suas. A vossa ascensão na vida política, Pedro Aleixo, é um modelo de dignidade pessoal. Os que de vós divergem ainda ou divergirem amanhã, terão que respeitosamente dizer que as vossas convicções, as vossas atitudes são fruto meditado do dever do homem público e do sentimento do homem privado. Vamos dar alguns testemunhos. O deputado Herbert Levy foi, por mais de 30 anos, companheiro de Pedro Aleixo em lutas comuns pela justiça. E Herbert Levy fez grandes elogios a ele e o chamou de verdadeiro varão de Plutarco.
desses que se podem quebrar, mas não dobrar. Pode-se dizer mesmo que Pedro Aleixo, em nossa história política, se constitui em um daqueles poucos homens que, admirado pelos seus contemporâneos, há de ser sempre lembrado pelos pósteros. Entrevistei vários daqueles congressistas que privaram mais tempo com o Pedro Aleixo. Um deles foi o combativo e culto deputado do Rio Grande do Norte, Djalma Marinho. Perguntei-lhe qual adjetivo melhor caracterizaria o falecido colega mineiro. Pedro, disse ele, lembra-me Robespierre, foi o incorruptível. Em 30 de agosto de 2001, houve sessão plenária no Senado Federal em homenagem ao transcurso do centenário do nascimento de Pedro Aleixo. Declarou o presidente do Senado, na época, Edson Lobão, as homenagens que se possam prestar a Pedro Aleixo, como a tantas outras personalidades brasileiras, são um dever das instituições que têm por missão zelar e aprimorar o sistema democrático em nosso país. A comemoração, iniciativa do Senado Federal do nascimento desse grande vulto que honrou as tradições liberais das Minas Gerais do Brasil, é uma dessas oportunidades. Renova nos mais velhos a relevância patriótica de uma vida dedicada à liberdade e transmite às novas gerações o exemplo de um ser cultuado daqueles que, com desassombro e movidos por ideais que nunca arrefeceram, inscreveram-se perenemente na nossa história. Edson Lobão. Na citada sessão do Senado, de 30 de agosto de 2001, fizeram uso da palavra, entre outros, Edson Lobão, Francelino Pereira, Bernardo Cabral, José Alencar, futuro vice-presidente da República de 2003 a 2011, Arline Porto, Pedro Simon e Eduardo Suplicy. Pedro Aleixo mereceu também, de seus adversários, manifestações de apreço e louvor. É particularmente significativo o exemplo do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, seu confrade e companheiro de tertúlias e obras sociais. Juscelino convidou-o para o receber na Academia Mineira de Letras, mas, como ele faleceu em 3 de março de 1975, o presidente da Academia Mineira de Letras encarregou Juscelino de falar em nome dela, da Academia, no velório de Pedro Aleixo. Disse Juscelino: militamos em campos opostos no plano da vida política, mas a nossa inspiração era a mesma, a de dedicação ao nosso povo, à nossa terra e à nossa pátria. Por isso, embora fôssemos adversários, sempre afetuosamente nos abraçamos. Acima das divergências e dissensões de ordem política, prevalecia em nós o sentimento da estima fraterna, que teria talvez o seu mais alto e mais belo ato no discurso com que você iria receber-me na academia. A morte interrompeu este ato, quase à hora em que ele deveria realizar-se. Não ouvirei assim a sua voz amiga, mas não sou eu apenas que lamento seu definitivo silêncio. É todo o Brasil, porque você soube ser, com o seu talento, com a sua cultura, com a sua bravura cívica, uma expressão nacional das maiores que Minas Gerais tem dado ao Brasil. Palavras de Juscelino no velório de Pedro Aleixo, em Brasília. Em entrevista ocorrida em novembro de 1975, poucos meses depois, o ex-presidente Juscelino Kubitschek declarou: o político a quem mais me afeiçoei foi o Pedro Aleixo. Embora tenhamos seguido rumos diferentes,
ele na UDN e eu no PSD. Tornamo-nos amigos de verdade quando fui deputado em 1935 e ele líder da nossa bancada e depois presidente da Câmara em substituição a Antônio Carlos. A amizade continuou em Belo Horizonte. Sou o padrinho de um de seus filhos, o Sérgio. Ele era um homem de espírito puro, tinha profunda admiração por ele. Tomando-o como um bom padrão político, ele foi eleito deputado em 1930 com meu voto. Palavras de Juscelino Kubitschek. Apoio a menores carentes. Preocupação de Pedro Aleixo. Em 9 de fevereiro de 1941, no seu escritório de advogado, houve a primeira sessão preparatória para a fundação destinada a proteger menores abandonados. No seguinte dia 24 de março, foi eleita a diretoria do Conselho, sendo Pedro Aleixo presidente e Juscelino Kubitschek, que era prefeito de Belo Horizonte, vice-presidente. Permaneceram nesses cargos até o falecimento de cada um, de Pedro Aleixo em 3 de março de 75 e Juscelino em 22 de agosto de 1976. Na ata da reunião dos membros da diretoria, em 24 de abril de 1944, está escrito: em seguida, pediu a palavra o conselheiro Juscelino Kubitschek e disse que a prefeitura destinava à fundação a quantia, né, igual a que fornecia a organizações da mesma natureza. E diz, havendo ainda dito, Juscelino Kubitschek, que daria 4.000 cruzados em nome da sua filha Márcia. Juscelino e Pedro estavam em campos políticos opostos, mas unidos no trabalho em prol da infância desamparada. Ao saudar Pedro Aleixo como novo membro da Academia Mineira de Letras, Pinheiro Chagas terminou com as seguintes palavras. Pinheiro Chagas, grande escritor, falando de Pedro Aleixo. Vosso nome soa como ao jeito de um toque de rebate, de um convite ao diálogo, de uma luz repentina de liberdade, tudo a mostrar, como no verso do poeta, que tendes sido, Pedro Aleixo, para o Brasil, em mais de uma oportunidade, o clarim, a clareira e o clarão. Em 30 de abril de 2010, o senador Eduardo Azeredo apresentou ao Senado Federal o projeto de lei 7245 com a seguinte emenda: incluir o nome do cidadão Pedro Aleixo na galeria dos que foram ungidos pela nação brasileira com a Suprema Magistratura. Aprovado o projeto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal sem votos contrários, foi ele, o projeto, sancionado em 12 de setembro de 2011 pela Presidenta da República, nos seguintes termos. Artigo 1º. O cidadão Pedro Aleixo, vice-presidente da República, impedido de exercer a presidência em 1969, em desrespeito à Constituição Federal, então em vigor, figurará na galeria dos que foram ungidos pela nação brasileira para a Suprema Magistratura, para todos os efeitos legais. Por feliz coincidência, 12 de setembro é o dia do aniversário de Juscelino Kubitschek. Em 12 de dezembro de 2018, descerrou-se o retrato de Pedro Aleixo na galeria do Presidente da República, do Palácio do Planalto, em Brasília. Aqui temos sobre a mesa uma fotografia em que aparecemos Maurício e eu, irmãos, e temos aí a fotografia de Pedro Aleixo. Por ocasião do centenário do nascimento de Pedro Aleixo, Dom Luciano Mendes de Almeida escreveu o artigo Pedro Aleixo, Centenário, 1901-2001, no jornal Folha de São Paulo. Então, nosso saudoso arcebispo,
Luciano Mendes de Almeida, escreveu: a voz abençoada de Pedro Aleixo, discordando do AI-5, permanecerá em nossa história como sinal de coragem e de dignidade para as gerações frustradas. Era a expressão de suas convicções religiosas e democráticas e do seu incondicional amor à liberdade. Teriam sido outros os rumos do Brasil se, como era de direito, Pedro Aleixo tivesse ocupado a presidência. Deus permita que a memória desse cristão exemplar e líder político desperte em nossa juventude a esperança. O rigor de Pedro Aleixo na administração dos bens públicos ficou tradicional. Ele foi destituído da vice-presidência da República, como eu disse, 14 de outubro de 1969, quando mandaram para ele o pagamento do mês inteiro, dos 30 dias, ele devolveu ao governo aquela parte que não correspondia ao tempo que ele exerceu a vice-presidência. Isso foi motivo de grande admiração na Câmara e no Senado, e foi comentado, louvado, e está registrado nos diários do país. Em 11 de janeiro de 1961, o deputado Pedro Aleixo discursou sobre o centenário do nascimento de João Pinheiro. Disse então: a luta contra o privilégio em que João Pinheiro se empenhou ainda continua. Cumpre que se faça a libertação do povo. É necessário abolir todas as categorias, todas as ordens de opressão, a opressão econômica, a opressão social, a opressão política. Para Pedro Aleixo, só a virtude é o fundamento da República. O discurso está na revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Sobre Afonso Augusto Moreira Pena, outro político também ilustre, escreveu Pedro Aleixo: bem é, portanto, que, com a continência de nossa vaidade e para sufocação de explosões do nosso orgulho, então, de quando em quando, façamos o que agora estamos fazendo, que evoquemos grandes figuras da história, recordemos seus pensamentos, estudemos suas obras, analisemos suas aspirações e vejamos quantas vezes seus sonhos, nobremente inspirados, converteram-se por esforços e sacrifícios nunca assaz louvados em realidade que hoje são patrimônio de todos nós. Podemos aplicar à vida e obra de Pedro Aleixo essas palavras em louvor do grande Afonso Augusto Moreira Pena. Anais, 2001, 31 de agosto, Assembleia Legislativa. Pedro Aleixo enalteceu muitos varões de Plutarco na sua vida. Hoje, nós temos o privilégio de enaltecê-lo na mesma categoria como um deles. Muito obrigado. Temos sobre a mesa vários livros e algumas fotografias, quadros que falam da vida e obra de Pedro Aleixo. Temos aqui esse livro mais grosso, Perfis Parlamentares, que a Câmara dos Deputados publicou. É um livro que reúne discursos de Pedro Aleixo. Nós temos também sobre Pedro Aleixo, publicado pelo Senado Federal, esse livro Testemunhos e Lições, e esse aqui, sua obra política. Então, são os documentos oficiais. Eu mencionei na palestra Edson Lobão, aqui está também um opúsculo com fotografias, com palavras dos que falaram em homenagem a Pedro Aleixo. Também escrevi um trabalho sobre Pedro Aleixo, itinerário de um liberal. E Pedro Aleixo foi um jornalista, foi um dos 3 fundadores do jornal Estado de Minas. E, então,
essa organização importante, o Estado de Minas, publicou 2 livros sobre ele. Pedro Aleixo, retratado pelo Estado de Minas. Então, os artigos que ele escreveu estão mencionados aqui e alguns publicados aí. E aqui temos também Pedro Aleixo, jornalista. Teve a amizade de Assis Chateaubriand. Gostaria de dizer também que temos um filme sobre ele, né? Parto para a Liberdade. As últimas palavras de Pedro Aleixo foram essas: parto para a liberdade. Ele lutou toda a vida a favor da liberdade e o Jesus Chediak fez um filme, ele teve muito boa aceitação com esse título, Parto para a Liberdade. Esses livros podem ser encontrados nas boas bibliotecas, sobretudo aqui em Brasília, onde Pedro Aleixo viveu muitos anos.